Fala galerinha ligado na mesa de bar. Aqui quem fala é o Thiagão, tô junto com o Lelê. E aí, rapaziada? De boa? Estamos aqui para mais um podcast e iremos falar de um assunto polêmico que já abordamos no podcast número 4. Esse é o podcast número 6, fugindo do nosso cronograma. Então, todas as segundas-feiras, às 11 horas, temos os nossos podcasts. Só que aqui é um podcast especial para complementar um podcast número 4 que falamos da polêmica envolvendo Paulo André e Corinthians como um exemplo e abordamos muito sobre o tema. Novas notícias surgiram e aí estamos aqui para justamente prosseguir com elas e deixar vocês dentro da notícia e até a nossa opinião ser coerente com as coisas que vão ocorrendo. Bom, para recapitular, para quem não ouviu o podcast número 4, foi veiculado por portais de notícias de futebol que o Paulo André processava o Corinthians e junto a esse processo que foi feito em 2014, iniciado em 2014, uma notícia veiculando que o André Sanches, atual presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista, pediu para não jogar aos domingos, feriados, alegando que isso poderia surgir processos de jogadores. Eu acredito que foi um equívoco da mídia que causou essas informações e trouxe uma polêmica que eu vou abrir aspas aqui e abrir todo o espaço para o Paulo André e para qualquer pessoa, instituição que a gente abordar aqui, obviamente. A gente tem que ouvir os dois lados, que o Paulo André rotula como sacanagem e de fato é um pouco frustrante, porque pode ser que não nós, que não ofendemos e não criticamos a pessoa, criticamos o fato que estávamos lendo e deixamos os links lá. Então não foi coisa da nossa cabeça. Realmente é uma coisa muito complexa. Porém, a gente está aqui para atualizar vocês e vamos atualizando durante esses casos, porque como eu disse, eu me comprometi que casos como esse seriam que eu visse, eu ia trazer aqui para vocês para a gente trazer discussão, tá bom? Então deixa aí o podcast número 4 para quem quiser ouvir, quiser pausar esse podcast nesse momento e falar assim, não, deixa eu ver o que o Thiagão e o Lelê falou, eu vou pausar aqui, então vai ficar o card aqui em cima, vocês podem acessar, tá bom? Então, agora eu vou para a matéria publicada no dia 17 de maio, mais conhecido como domingo, pelo Globo Esporte. Em auto-entrevista, Paulo André explica acordo com o Corinthians e reclama de sacanagem. Então aqui ele fala sobre as coisas que ocorreram. E aí, eu vou ler aqui alguns pontos, né? O Paulo André movia ação na justiça, devido ao clube que defendeu de 2009 a 2014. Ele acusava o clube de descumprir diversas obrigações trabalhistas e pediu o valor relativo ao descanso semanal remunerado. Após conversa com o Andrés, atual presidente, ele retirou a ação, desistiu do tema e topou R$750 mil. E agora eu vou abrir aspas para as palavras de Paulo André. Nunca processei o Corinthians por adicional noturno, hora extra ou por jogar aos domingos. O processo é público e qualquer um pode acessar. Em 2019 eu abri mão do processo e fiz um acordo com o clube, exatamente por reconhecer que um dos pedidos do descanso semanal remunerado foi um erro da minha parte. Errei, assumi e fui até o Parque São Jorge fazer um acordo. Esse é o único fato novo de 2014 para cá. Eu assumi um erro e corrigi em dezembro de 2009 a fazer um acordo com o Corinthians. Qualquer coisa diferente disso, não acredite, disse o ex-jogador. Então, agora ele veio a público com as notícias que foram veiculadas e provavelmente muitos noticiários, enfim, comentaram sobre. Obviamente, a gente tem que dar o direito. O lado do Andrés, a Rádio Bandeirantes. O Andrés afirmou que o Paulo André não foi o estopim de sua decisão. Abre aspas para o Andrés, tá? Paulo André não pediu adicional noturno, nem hora extra. Ele entrou pedindo por feriado um valor maior e folga semanal. Mas com jogos domingo e quarta não dá. Fiz a manifestação por outros casos. O São Paulo perdeu uma causa na primeira instância para Michael e tem mais de 100 processos correndo no Brasil e é um absurdo. Comuniquei que evitem botar o Corinthians nesses horários porque se realmente pegar esses processos vai ser uma loucura para os clubes. Vou parar com essas duas declarações para eu e Lelê comentar sobre. Então, pessoal, o que foi veiculado era que o Paulo André estava pedindo adicional noturno em hora extra, um valor, enfim, e que ele próprio diz, eu li para vocês aqui, que foi um erro, enfim,
Então, no final das contas, a ação que o Paulo André moveu, ele considerou um erro, sentou com o clube e fez um acordo. Então, isso eu acho ótimo. Eu disse lá no primeiro podcast, o Lelê também tem a mesma fala. Tudo que se cumprir com qualquer pessoa tem que. Meu, o que você prometeu, você cumpre. Eu posso não gostar do acordo, em falar assim, poxa, eu tô pagando 10 mil reais pro Lelê fazer esse podcast comigo. Eu posso não gostar, mas se foi o que eu prometi para ele estar aqui comigo, eu tenho que cumprir, gostando ou não, foi o prometido. Enfim, e a lei ela é soberana. Mas aquilo que eu e o Lelê comentamos, eu não vou ficar aqui fazendo uma retratação ou comentando o meu comentário, vocês acessem o podcast, que o Paulo André, enfim, sentou com o clube e resolveu, e tá tudo certo, a lei ela é soberana, ela tem que ser interpretada, e eu continuo achando que se algum jogador pedir por adicional noturno ou hora extra, eu acho que não é uma coisa muito bacana. Agora, se eu tô fazendo a proposta pro Gabriel Barbosa vir jogar aqui no time de Osasco, e eu falo pro Gabriel Barbosa que eu vou pagar hora extra adicional noturno, eu tenho que cumprir. Tenho que cumprir. Eu prometi, eu tenho que cumprir. E eu acho que talvez, agora com esses dois lados, enfim, um se auto-entrevistando e o outro dando uma declaração à Rádio Bandeirantes, eu acho que fica mais claro o que aconteceu sobre o Paulo André. Lelê, quer comentar? Sim, sim. E foi uma declaração tão importante que até o Ronaldo Giovanelli se manifestou e até usou o termo babaca, né, pro Paulo André. Que foi a opinião de muitos corintianos e muitas pessoas que estavam acompanhando a situação, não só dele, como também a do Maicon, né? Já do Maicon é algo confirmado, né? Do Paulo André acabou-se com os dias, consequência, acabou que era apenas um engano da mídia, com a confirmação do Andrés, né? É que o Andrés também demorou para se posicionar, né? O Andrés ele se posiciona primeiramente dizendo que o Corinthians não ia jogar aos domingos e nem à noite, logo após o processo do Paulo André, né, ser divulgado, aí deu a entender que uma coisa levou a outra, né? Mas até aqui essa publicação aqui no Globoesporte.com em relação a esse assunto, o próprio Paulo André explica também que não levou a isso. Mas eu também concordo com você, eu acho que não é bacana os atletas irem para esse caminho de ficar cobrando adicional noturno, essas coisas para os clubes. Porém, infelizmente não é como tem que ser, né? Às vezes as coisas acabam acontecendo de formas distintas. Mas é importante o Paulo André se retratar e colocar o posicionamento dele, que é o posicionamento correto, né? Que não foi isso, foi um outro motivo. E ele até explica também na matéria bem interessante, que o Corinthians é o único clube que ele teve que ir juridicamente longe para ter direitos resolvidos. Os outros clubes ele não teve problema. E foi perfeito, tá, pessoal? Eu e o Leandro, a gente nem, quando a gente faz podcast, principalmente podcast, como é algo para a gente comentar e ficar livre, até para vocês consumirem realmente a nossa análise, o nosso conhecimento, enfim, para discordar ou concordar e agregar na discussão com os amigos, colegas, namoradas, enfim, de vocês. O legal da matéria que eu estou aqui olhando para ler é justamente a deixa que o Lelê acabou de falar. Tem uma pergunta aqui, ó. Por que você decidiu processar o Corinthians agora? Ele fala, né? Eu consigo até interpretar as palavras dele, embora que tá aqui no site só. Que ele fala com um pouco de descontentamento e com razão, porque ele não processou o Corinthians agora. Tanto é que nem nós, no Mesa de Bar, falamos isso. O processo ele foi aberto em 2014. Abre aspas, Paulo André. O processo é de 2014. O clube ficou me devendo valores referentes ao meu contrato, como verbas rescisórias não pagas e premiações atrasadas. Gente, isso não pode acontecer. Tem que abrir processo mesmo e tá corretíssimo o Paulo André, como qualquer CNPJ, tá? Qualquer prestação de serviço que vocês fizerem, até PJ. Não cumpriu, abram processos. É um direito de todos os nossos cidadãos. Inserir na reclamação direito de arena e descanso semanal remunerado. Ele abre um parênteses. Reconheci esse erro. Em 2009, eu abro mão do processo e fiz um acordo com o clube. Então, fez um acordo, enfim. Ele fala assim, perguntam se não acha errado se ele cobrar esse dinheiro todo. Ele falou que esse contrato
esses valores estavam no meu contrato em que ambos os lados assinaram. Então, gente, eu não preciso nem ler o resto, tá? Se assinou, tem que cumprir. O Lelê disse, né, mais uma dessa, por que só o Corinthians? Por que não processou outros clubes? Porque só o Corinthians ficou devendo. Aliás, é uma prática recorrente, né, de alguns grandes clubes. Eu acredito que se tiver torcedores corintianos nos escutando, cobrem a diretoria do time de vocês, e se tiverem outros ouvintes de outros clubes, cobrem, porque é muito feio isso. Imaginem se a gente fosse esses jogadores. Embora independente, eu já disse, gente, não tenham na cabeça de vocês o quanto é que o jogador ganha, se ele merece ou não, por estar jogando uma partida de futebol. Cara, se estão pagando é porque ele vale. Eu não pagaria, ou pagaria, é uma questão minha, mas eu não sou nenhum clube de futebol e nem dirigente. A pergunta, né, para ele esclarecendo, né, depois daquele resumo que eu li para vocês. Você processou o Corinthians por trabalhar aos domingos? Pelos adicionais noturnos e hora extras? Não. Isso é uma grande sacanagem. Então, gente, eu acho que tá bem bacana aqui. Vamos deixar, mais uma vez, como coerência, esse link dessa matéria. Mas é isso. Eu e o Lelê acho que continuam na mesma posição. Se for adicionar no turno, se for hora extra, vamos aqui discordar disso pelo conceito, mas se tiver em contrato, os clubes que arquem com as consequências de assinar. Ninguém é obrigado a assinar nada, e a lei ela tem que ser cumprida, porém ela também tem que ser interpretada. É isso, tem que ter esse julgamento. E qualquer outra notícia vinculando isso, a gente está aqui também para trazer para vocês. Aliás, estamos numa sequência muito bacana, tá? Com uma sequência diária de programações. Então está sendo muito bacana, muito divertido. Eu acho que o conteúdo que a gente está fazendo para vocês na quarentena é algo que nos ajuda. Eu acho que é o nosso lazer, já que a gente não pode sair, não deve sair. E, gente, por favor, fiquem em casa, pelo amor de Deus, porque senão o futebol ele vai demorar para voltar. Não temos uma infraestrutura como o pessoal da Europa. Enfim, a gente sabe como é o nosso país, a gente sabe como é a nossa sociedade. Então nós aqui do Mesa de Bar, vocês que são os nossos ouvintes, temos a mesma sintonia. Vamos disseminar isso, tá? Por favor, vamos disseminar, porque hoje o Brasil registrou pela primeira vez mais de 1.000 mortes em 24 horas. É muita coisa. Lembrando que a Conmebol já manifestou interesse em retomar suas competições para final de julho, início de agosto, porém, o que impede essa decisão ser concretizada é o Brasil, porque o Brasil é disparado o pior país em relação ao corona da América do Sul. Pois é, e não é hora de pensar em futebol no Brasil, gente. Vocês acham que eu e o Leandro não tá doido pra ver futebol e comentar? A gente quer, a gente tem ideias, a gente começou com quadros que a gente tá tendo que fazer por conta da Bundesliga que voltou, da Premier League que provavelmente vai voltar, sabe? A gente fez quadros de Fórmula 1 sobre a dança das cadeiras. Aliás, convido vocês a visualizarem isso também, tá bom? Os quadros que o Fabinho fez aí pra gente sobre a dança das cadeiras na Fórmula 1. Mas agora é hora da gente olhar pra saúde. Imaginem quantas pessoas vocês conhecem, que vocês já trocaram um aperto de mão e já ficaram felizes. Eu duvido que passem de 150 pessoas. Mas imagina você perdendo todas elas. Pois é, hoje no Brasil morreram mais de 1.000 pessoas. E poderia sim, 150 das 150 pessoas que você já teve um momento feliz e que ama e que gosta, está dentro dessa estatística. Então não é legal. Esses números, as pessoas acabaram se acostumando e se tornaram frios, tá? E lembrando que a gente está para falar de esporte, mas antes do esporte vem a vida, gente. Então, seja aqui no canal Mesa de Bar, seja no futuro meu emprego em qualquer emissora de TV ou rádio, a vida ela vem antes do esporte. E eu amo esporte, eu sou louco esporte como vocês, mas a gente tem que falar da vida, é muito importante. Mas é isso que a gente queria falar do Paulo André. Se o Lelê quiser mais comentar alguma coisa em relação ao Covid-19 ou ao Paulo André, mas por hoje é só da minha parte. Obrigado, Lelê. Obrigado, pessoal, que escutou até aqui. Obrigado, pessoal. Não, mas a nossa opinião é essa, e lembrando que com novidades retomaremos o assunto.
É isso aí, galerinha. Grande abraço. Ó, detalhe, tá? Pra quem ficou até o final, vai ter uma chamada especial porque o Lelê vai postar um vídeo na quinta-feira com 5 dicas pra vocês virarem elite. Então, quem joga FIFA, a galera sabe do que eu tô falando. Pô, o que é elite? Elite é um torneio? Elite é um modo? Não, gente. A galera do FIFA que sabe? Sabe. Aí, pô, Thiagão, eu não sei o que é elite. Eu tenho um FIFA. O Lelê vai explicar pra gente? O Lelê vai explicar, o Lelê vai dar essa introdução junto com as dicas pra vocês. Então, acompanhem, não percam, quinta-feira, o nosso conteúdo de FIFA aí no canal com o Lelê, o Brabo. É isso. Um conteúdo bem bacana e didático para todos conseguirem pegar o tão almejado e tão difícil Elite no FIFA e melhorar sua gameplay. É isso aí, galerinha. Um grande abraço. Fiquem em casa, se cuidem. Um beijo enorme no coração de vocês. Muito obrigado. Se inscrevam no canal, deixem aquele like se vocês gostaram e compartilhem com o pessoal sobre essa polêmica, até para atualizar as pessoas que consumiram o nosso podcast anterior. Beijo no coração de vocês. Grande abraço. Fomos por aqui. Valeu!